Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E nesse vídeo, nós vamos embarcar na nostalgia do cinema. 2024 veio para mostrar que o ano de 1994 foi um marco para o cinema, entregando ao público diversas obras que se consolidaram como grandes clássicos da sétima arte. E nada melhor do que relembrar essas obras no ano em que elas estão completando 30 aninhos. Lembrando que se você tá chegando aqui agora, já deixa o seu like nesse vídeo. Se ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização aqui da Dimensão. E se você conhece alguém que curte esse tipo de conteúdo, já manda esse vídeo para essa pessoa e ajude assim a Dimensão Cultural a aumentar a sua população. Além de Pulp Fiction e O Rei Leão, que já tiveram seus vídeos aqui no canal, outras obras também marcaram o cinema e foram lançadas no ano de 94. Então já vamos começar a matar as saudades desses clássicos. E eu já vou começar falando de True Lies, essa obra-prima dirigida pelo James Cameron e estrelada pelo Arnold Schwarzenegger e pela Jamie Lee Curtis. Essa dupla maravilhosa vive Harry e Ellen, um casal que vive uma vida pacata. Na verdade, pacata até demais. Um casamento bem morno, onde o Harry finge ser um vendedor de computadores, mas na verdade ele é um espião de elite. E cansada dessa vida extremamente monótona, a Ellen quase cai da lábia de outro homem e acaba se vendo envolvida com perigosos terroristas, fazendo assim com que Harry tenha que revelar a sua identidade. O filme é repleto de ação, romance e comédia, e apesar de ter diversos momentos de tensão, isso acaba sendo quebrado pelo teor cômico do enredo e também pela maestria dos atores com o humor. E se você precisa resolver um mistério que envolve animais, não há detetive no mundo melhor do que Ace Ventura. O primeiro filme do que viria a ser uma franquia também foi lançado em 1994 e vai apresentar o cômico e excêntrico detetive interpretado por Jim Carrey, tendo que resolver o seu primeiro caso, o desaparecimento de um golfinho que é a mascote de um time de futebol americano. Esse filme já é considerado um cult e até rendeu uma série animada. O sucesso foi tanto que Ace Ventura lançou a carreira de Jim Carrey, sem falar que o personagem foi imortalizado com o rosto do ator. É impossível imaginar outro artista para interpretar o detetive de animais. No ano seguinte, nós tivemos a sequência Uma Aventura na África, que também rendeu grandes momentos cômicos e icônicos, como é o caso da cena em que o Ace Ventura está dentro de um rinoceronte mecânico. E assim, tanta coisa boa pra lembrar desse filme, eu vou lembrar justamente do momento em que ele nasce de um rinoceronte. E você lembra do filme dos Flintstones? É super nostálgico lembrar que já tivemos a oportunidade de ver Bedrock em live action, além de vermos também as famílias de Fred, Vilma e Barney e Betty enfrentando diversos desafios que acabam colocando o emprego de Fred em risco. Ainda mais com o elenco formado por John Goodman, Rick Moranis e Elizabeth Taylor numa participação especial como a mãe da Vilma. É um grande clássico da Sessão da Tarde e ainda é uma das melhores adaptações de live action já produzidas. Na verdade, eu acho que a Warner tá dando muito mole em não aproveitar os direitos sobre as animações da Hanna-Barbera e produzir uma série de live actions em relação ao estúdio. É uma mina de ouro que eles têm nas mãos, trazer esses personagens clássicos de volta, apelar para a nostalgia dos fãs e apresentar esses personagens a uma nova geração. Uma outra adaptação de série animada é Riquinho, que vai apresentar Riquinho, o menino mais rico do mundo, que ao lado do seu companheiro fiel e mordomo Cadbury, do seu cão Dollar e de seus novos amigos, vai enfrentar o executivo Van Dog para salvar o patrimônio da sua família e encontrar os seus pais desaparecidos. Não é o melhor filme do Macaulay Culkin, longe disso, acaba sendo um filme bem fraco, mas até que é divertido, é leve, distrai, é um grande clássico da Sessão da Tarde e ainda é um bom filme para você passar o tempo durante a semana. E já que estamos falando de Macaulay Culkin, vamos falar de Pagemaster, porque eu preciso exaltar esse filme que é esquecido por muitos e lembrado com muito carinho por poucos que cresceram assistindo aos filmes nas tardes do SBT. Sério, esse filme é incrível e vai apresentar um menino pessimista que não gosta de ler e que acaba se vendo obrigado a ficar preso numa biblioteca numa noite de chuva. Ele acaba encontrando um livro e ele se aventura pelo mundo de Pagemaster. E é muito fofa essa parte, porque ele vai ter a companhia justamente de 3 livros: o Aventura, a Fantasia e o Terror, que é um mais fofo do que o outro. É um filme muito fofo, muito mágico, que busca incentivar a leitura para as crianças,
além também de ser produzido misturando live action e animação como tantos outros filmes. Então acaba sendo bem interessante por conta disso. O entrosamento entre os personagens também é muito legal, não só em relação aos personagens humanos, né, como é o caso do menino e do bibliotecário excêntrico que ele encontra, mas também dos 3 livros que realmente são muito fofinhos, muito mágicos, e os traços deles são bem característicos em relação aos gêneros literários que eles apresentam. E quase ninguém lembra dessa magia, então se você lembra de Pagemaster, fala aqui nos comentários, porque eu preciso saber que eu não tô sozinha nessa. E a Princesa Encantada? Tá bem ali na vibe do Pagemaster, onde quase ninguém lembra. É basicamente a história de O Lago dos Cisnes, só que sem a parte do balé. E vamos ser honestos que a Princesa Encantada precisou andar para que Barbie e o Lago dos Cisnes pudesse correr. Vai contar a clássica história de uma linda princesa que se apaixona por um príncipe de outro reino, só que um mago vingativo lança um feitiço transformando-a em cisne. E agora, para reverter essa magia, ela precisa embarcar em uma perigosa jornada com seus novos amigos animais. O filme foi um fracasso de bilheteria, mas anos depois ele se popularizou por conta dos seus lançamentos em home video, por passar zilhões de vezes na TV aberta, e além disso ele foi seguido por 8 sequências lançadas diretamente em vídeo. E quem nunca parou para assistir Keanu Reeves e Sandra Bullock tentando desarmar uma bomba no ônibus em alta velocidade? Mais um clássico da sessão da tarde, Velocidade Máxima foi um sucesso de crítica e público e venceu 2 Oscar, melhor mixagem de som e melhor edição de som. Saudade de quando as categorias de som eram separadas no Oscar. O sucesso foi tanto que o filme até rendeu uma continuação em um cruzeiro, mas esse não conseguiu alcançar a qualidade do original. Falando de ficção científica, porque é claro que tinha que ter ficção científica nessa lista, nós temos Stargate. O filme vai apresentar o egiptólogo Daniel Jackson, que é convidado a trabalhar numa base secreta e estudar um anel gigante coberto de hieróglifos. Ele vai descobrir que esse anel é um portal para se chegar a um novo mundo. Assim, junto com uma tropa de elite, ele atravessa esse portal e vive uma experiência inimaginável. Chegando no planeta desértico, ele se depara com uma gigantesca pirâmide e ele encontra o Stargate, só que ele não tem as coordenadas para voltar para casa. Esse filme vai mostrar justamente que a humanidade não se limita à Terra e também foi o ponto de partida para a franquia Stargate, que é composta por várias séries em live action e até mesmo uma série animada. Forrest Gump é baseado no romance de Winston Groom e começa no ano de 1981, quando um homem chamado Forrest Gump senta-se no ponto de ônibus de uma cidade na Geórgia e começa a contar a história da sua vida para as pessoas que sentam ao seu lado enquanto elas aguardam os ônibus. Forrest inspira todos com seu otimismo, mas a pessoa que ele mais ama acaba sendo a mais difícil de salvar, o seu amor de infância, a doce e perturbada Jane. Um dos maiores clássicos do cinema e do currículo do Tom Hanks, Forrest Gump ganhou diversos prêmios, entre eles o Oscar de melhor filme, de melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro adaptado e melhor edição. E se você curte um musical, nós também temos Priscila, a Rainha do Deserto, que vai contar a história de 2 drag queens e uma transexual que são contratadas para fazer um show em Alice Springs, uma cidade turística no meio do deserto australiano. Elas viajam a bordo do seu ônibus, Priscila, e no meio do caminho descobrem que a mulher que os contratou é a esposa de Anthony, uma das drag queens, e ao longo desse percurso eles vão passar por uma série de obstáculos. Aclamado pela crítica, esse filme de estrada reflexivo conta com Hugo Weaving no elenco, mais conhecido pelos seus papéis de Elrond em O Senhor dos Anéis e o agente Smith em Matrix. Já Don Juan de Marco vai mostrar como um psiquiatra de Nova York vai ser influenciado pelo romantismo exagerado de um de seus pacientes, que afirma ser Don Juan, o lendário conquistador de mulheres, e que estaria disposto a se matar em nome do amor da sua vida. Talvez não seja o filme mais conhecido dessa lista, mas é um grande clássico e é uma produção belíssima e que conta com um elenco de peso, já que o filme é estrelado por Johnny Depp, Marlon Brando e Faye Dunaway. E por último, mas não menos importante, temos Entrevista com um Vampiro. Esse terror gótico baseado na obra de Anne Rice vai apresentar um jornalista biógrafo na qual vai entrevistar um jovem que afirma ser um vampiro. Louis, um homem que perdeu tudo, vai narrar suas experiências nos últimos 200 anos e também o seu encontro com Lestat, uma criatura da noite. Com a atuação de Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras e Kristen Dunst, o filme recebeu críticas positivas e é imortal nos corações dos fãs da Anne Rice.
E esses são alguns dos principais filmes que foram lançados no ano de 1994 e que estão comemorando 30 aninhos esse ano. Claro que não são os únicos, existem muitas produções lançadas nessa época, então agora eu queria saber de vocês, qual é o seu favorito dessa lista, se existe outro filme de 94 que você curte e não tá aqui. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês nas próximas!